Boa noite, tudo bem? Bom, estamos iniciando agora, né, a nossa live sobre leilão de imóveis extrajudicial e o mais famoso, né, os leilões da Caixa. Eu tive o prazer de convidar essa pessoa, no qual eu sigo aqui no Instagram também, que fala com muita facilidade, né, sobre os leilões da Caixa, que é o Rodrigo Alves. Ele já vai entrar aqui na sala. Deixa eu ver se eu consigo. Enquanto isso, vamos chegando, gente. Vamos chegando para a gente ter essa conversa com o Rodrigo. Rodrigo, vê aí, Rodrigo, se você recebeu o convite. Prontinho, problemas técnicos resolvidos. Tá me ouvindo bem? Eu não tô te ouvindo não, Priscila. E aí, tá me ouvindo bem? Acho que é o Eu meu não tô fone. ouvindo. Ah, agora foi, agora eu tô te ouvindo. Porque eu quero o fone. Deixa eu trocar aqui, porque o áudio externo às vezes atrapalha um pouquinho. O fone ajuda. Isso, tô te ouvindo agora. Deixa eu ver aqui se vai. Continua me ouvindo, Rodrigo? Melhorou muito agora. O fone dá uma ajudada. Bom, 100% agora. boa noite, Rodrigo. Então, Boa noite, tudo bom? boa noite, pessoal que está chegando aí, que vai chegar. Então, Rodrigo, eu estava dizendo que o motivo, como nasceu, né, o motivo dessa live. Deixa eu me apresentar aqui para o pessoal, que tem os seus seguidores e tem os meus. Eu atuo como leiloeira aqui no Rio de Janeiro, mas a minha área ela é mais o leilão judicial, que é no qual eu me dedico mais. Quero ter o prazer ainda de fazer um leilão da Caixa, né? E muitas pessoas aqui no Instagram, pessoas que eu conheço, me perguntam muito sobre os leilões da Caixa, tem muitas dúvidas, e eu falei, poxa, eu preciso falar desse assunto, e eu lembrei de você, eu falei, eu acho que o Rodrigo é uma pessoa qualificada para estar falando sobre isso. Não nos conhecemos ainda presencialmente, mas espero ter esse prazer de a gente estar se conhecendo. Admiro muito o seu trabalho, tá, Rodrigo, nas redes sociais, você se posiciona bem, de verdade. E eu quero deixar você falar e se apresentar aí também para os meus seguidores. Então, gente, como a Priscila falou, né? Sou um mero arrematante de imóveis de leilão da Caixa, né? Não tenho especialização, não sou advogado, não sou corretor. Muita gente me pergunta, pô, Rodrigo, você é corretor, você é advogado? Não sou nenhum dos dois. E já me questionaram por que você não se torna um corretor. E aí eu sempre falo, porque não ser corretor nos leilões de imóveis, para mim, é muito melhor, porque eu consigo transmitir isso para as pessoas que me seguem, de que você não precisa ser um corretor, você não precisa ser um advogado, para você entrar nos leilões de imóveis. Óbvio que precisa de assessoria, óbvio que precisa conhecer e aprender, mas é um mundo, né, que está disponível para todo mundo, e tem muita gente que acha que não. Mas a nossa missão, acredito que a missão da Priscila também seja essa, divulgar mais o mundo dos leilões, fazer com que as pessoas conheçam mais o mundo dos leilões. E eu já estou inserido aí nessa parada aí de leilão desde 2017. Comecei bem cedinho, bem novinho, e graças a Deus foi dando tudo certo, e a gente está aí nessa caminhada até hoje. Espero ficar aí como missão de vida, missão de propósito. É Até porque interessante muitas você falar. pessoas. Pode falar. Ah, perdão. Até porque muitas pessoas têm ainda, até hoje, né, como sonho, a casa própria e tudo mais, ou então investir o pouco de dinheiro que tem. E o mundo dos leilões é perfeito, tanto para quem quer ser o primeiro imóvel de uma forma barata, de uma forma segura, como para quem quer ser um grande investidor e ter muita rentabilidade aí no mundo dos leilões. Mas já teve gente que ouviu isso, como você falou agora,
e não acredita que leilão de imóveis é uma boa saída. Mas a gente vai falar sobre isso aqui, a gente vai tentar convencer o pessoal sobre isso. Mas sobre o que você falou sobre o conhecimento, é interessante que existem até advogados, eu também não sou, que são advogados, né, e não entendem nada sobre essa área de leilão. Posso dizer uma coisa para você? Uhum. O meu primeiro aluno é um advogado. Advogado. É um advogado. Olha como é que são as coisas. É porque é uma área, é um assunto muito específico, né? E nada mais do que a prática para a gente aprender. Verdade. Então você começou muito bem, arrematando, né? Isso aí. Gente, deixa eu só falar com o pessoal aqui o seguinte. Se der, né, eu acredito que vai dar, a gente quer responder algumas perguntas. Então, se você tiver alguma pergunta, pode colocar aqui. Eu acho interessante a gente deixar salvo essa live, né, Rodrigo? Até mesmo que não tem algumas pessoas no momento. Tem um comentário lá no post dizendo que eu não ia conseguir assistir e tal, então seria bom mesmo. O Rafael, né? Isso, vamos deixar salvo. Mas vocês que estão interagindo agora com a gente ao vivo, deixa sua dúvida, sua pergunta. E se possível, gente, clica aqui no aviãozinho dessa live e envia para um amigo seu que já teve a intenção de comprar um imóvel em leilão, mas teve medo. Enfim, essa live vai estar esclarecendo muitas dúvidas de vocês. Vai ajudar bastante. Então faz isso, compartilha e coloca aqui os seus comentários. Rodrigo, para a gente começar o assunto, eu quero te perguntar o seguinte. Eu vi um videozinho seu, né? Você respondendo um comentário de um seguidor seu, onde ele disse assim, se imóvel em leilão, ou se aquele imóvel que você estava apresentando aquele imóvel que você estava apresentando fosse tão bom, você mesmo arremataria. E eu achei... eu quando li aquele comentário, eu falei, meu Deus, não acredito que teve uma pessoa que falou isso, né? Ou seja, ele não acreditou que o que você estava oferecendo fosse bom. Só que o que acontece? É o que eu vou te perguntar agora, né? Se realmente é bom ou ruim a gente arrematar imóveis em leilão. Só que, antes de você responder, eu quero dizer o seguinte. Existem muitos leilões, gente. E se a gente fosse arrematar tudo, seria impossível, né? Impossível. Acho que as pessoas não têm esse tipo de noção. Então, acha que a gente está empurrando uma coisa somente para a gente ganhar serviço em cima. Enquanto isso não é verdade. Então, enquanto esse mito, essa mentira não cair, as pessoas vão estar perdendo as oportunidades. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre, é bom comprar mesmo ou é só porque você quer ganhar dinheiro, Rodrigo? Não, com certeza, só porque eu quero ganhar dinheiro, Priscila. Ih, fala sério, sou o maior charlatão da internet. Olha, ai, meu Deus. Muito levando a brincadeira, eu não levo a sério essas coisas, não. Se eu fosse levar a sério, eu acho que eu já tinha fechado a conta no Instagram e tudo mais. Mas tem pessoas que acreditam, né, nisso. Tem pessoas que acreditam de verdade. Caramba, gente, olha o Brunão aí, Bruno Lucarelli. Grande abraço, Rodrigo. Grande abraço, Brunão. Obrigado por fazer parte aqui, de fazer sua presença na nossa live aqui, cara. Obrigadão. Gente, Lucarelli também é um cara excepcional, manda muito nos leilões, entende muito de leilão da Caixa também. Cara excepcional. Mas vamos lá. O que acontece? Acontece que muita gente leiga, né, Priscila? Muita gente que não faz noção do que é o mundo dos leilões, tem aquela cultura horrível, né, que infelizmente o brasileiro ele carrega, que é querer dar pitaco e não sabe o que realmente está acontecendo, ou aquele famoso pegar o bonde andando. Então, infelizmente, as pessoas acabam se introduzindo em assuntos que elas não têm nenhum tipo de conhecimento, e falando coisas que realmente não tem nenhum fundo de verdade. E o primeiro ponto que a gente precisa entender para você saber qual é o motivo da gente estar aqui divulgando os leilões, né? Não só o leilão da Caixa, como a Priscila falou, né? Os leilões judiciais, os leilões extrajudiciais. O maior motivo é que é imóvel pra caramba. Priscila tá aí de prova. É muito imóvel, gente. Vocês não têm ideia da quantidade de imóveis que estão disponíveis, inclusive agora, nesse momento, para você arrematar, para você dar um lance. Então, existem datas marcadas para leilão, mas também existem leilões, né, principalmente os da Caixa, que é o que eu mais tenho feito, que está acontecendo agora, nesse momento. Você pode entrar lá, você pode dar um lance agora.
E é muito imóvel. E a gente está falando de imóvel no Brasil todo. Você tem noção da quantidade de imóveis que existem nesse país? Se eu for falar só de Rio de Janeiro, é imóvel que não acaba mais, gente. E é oportunidade que vai surgindo uma atrás da outra. Se você entra no site de um leiloeiro hoje, você vai ver uma quantidade de imóveis lá. Daqui a 3, 4 dias ou até um mês, você já vai ver outra quantidade de imóveis. E aqueles imóveis que já foram, agora são imóveis novos que estão lá. Então é uma rotatividade muito grande. E mesmo se eu vou falar igual eu falei naquele vídeo, mesmo se eu fosse o cara mais rico do mundo, eu não ia conseguir arrematar tudo disponíveis. Se eu pudesse, eu arremataria. Mas eu não consigo, não tem como, é impossível. Tem leilão acontecendo agora num site de um leiloeiro, ao mesmo tempo está acontecendo da Caixa, ao mesmo tempo está acontecendo do Itaú, ao mesmo tempo está acontecendo da Justiça do Trabalho de Minas, e assim vai. Então tem leilão acontecendo o tempo todo, toda hora, e as pessoas não têm noção disso. Acha que é um negocinho pequenininho, que é um mercado bem pequeno, pouco difundido. E até concordo que seja pouco difundido, mas não é um mercado pequeno, é um mercado gigantesco. Não, e então... o mundo, Rodrigo, desculpa te cortar rapidinho, o mundo ele está avançando, as pessoas esquecem disso, né? O leilão antigamente era feito numa praça realmente, então hoje a gente tem os benefícios da internet. O mundo capitalista está girando, as pessoas, o mercado imobiliário cresce todos os dias, assim como o mercado alimentício. As pessoas não podem ficar sem comer e sem morar. Então, o mundo está avançando, as coisas estão aceleradas e parece que as pessoas ficaram lá atrás. Quando ouve a palavra leilão, que isso? Não, leilão é furada, leilão é atraso de vida. Eu já ouvi muito isso, só que as pessoas não entendem que as coisas estão mudando, estão inovando. Existem leis que amparam o credor, o devedor. Então, isso é muito importante a gente estar falando aqui. Mas eu queria te perguntar, assim, quais são os pontos positivos para a pessoa comprar em leilão? Por que é bom comprar em leilão? Vamos falar alguns motivos? O ponto mais positivo de todos é que você tem um desconto absurdo, né? Se você for ver aí, na maioria dos leilões judiciais, você tem desconto de 50%. Na maioria dos judiciais. Sim. Então, se você está com a intenção de comprar um imóvel, e aí você sabe que no mercado tradicional lá, ele vale R$500 mil, dá uma pausa, dá uma olhadinha no mercado de leilão, que possa ser que você ache ele lá por 250 mil. De repente, num lugar que você deseja, num condomínio que você gosta, você vai achar com 50% de desconto. E aí, quando a gente vai para os leilões extrajudiciais, você encontra até um desconto maior. Você encontra, às vezes, 94% de desconto, como eu já vi no leilão da Caixa. Então, eu acho que esse é o principal, como eu vou dizer, o principal benefício que a gente tem nos imóveis de leilão, que é o grande desconto, né? Mas não para por aí, não para por aí. Existem outros benefícios, como você que é um investidor e deseja investir o seu dinheiro. Eu até hoje não achei uma forma mais rentável de você ter lucratividade, de você investir o seu dinheiro, se não for nos leilões de imóveis. Eu particularmente, posso estar errado, mas eu não vi e não achei até hoje melhor tipo de investimento que não seja nos leilões. Então, se você é um investidor, você é uma pessoa que quer aplicar o seu dinheiro, eu te aconselho. É uma forma altamente lucrativa, é uma forma segura. Você está colocando o seu dinheiro para trabalhar num imóvel, algo palpável, algo sólido, que você tem controle, inclusive, de valorização. Pensa comigo, seu dinheiro aplicado numa carteira de investimento, não sou contra isso, tá, gente? Pelo contrário, eu sou super a favor, sou a favor da diversificação. Mas se você aplica o seu dinheiro num imóvel, ao invés de uma carteira de investimento, você tem total controle da valorização daquele dinheiro. Vai depender de você fazer melhorias no seu imóvel, vai depender de você fazer coisas ali para poder alavancar o teu capital. Já numa carteira de investimentos não depende muito de você, depende do mercado. Então, assim, essas são duas questões que, inclusive, me trouxeram para o mundo dos leilões. Foram as duas principais questões que me trouxeram até aqui, além de diversas outras que existem, e principalmente nos leilões da Caixa. Porque tem muita gente que fala assim, Rodrigo, beleza, legal, maneiro aberto, tem vários benefícios do leilão, mas ainda assim eu não tenho dinheiro para participar de um leilão, ainda assim eu não tenho grana suficiente, porque leilão tem que ser pago à vista. E aí é onde muita gente se engana, né? Ainda mais quando a gente fala de leilão extrajudicial, leilão de banco. O banco, quando ele leva o imóvel a leilão, ele tem a possibilidade de fazer com que aquele imóvel, aquele arremate ali seu, possa ser financiado
financiado. Então, para quem tem pouca grana, esse é um outro benefício. Nos leilões judiciais também, você consegue fazer parcelamento, você não consegue financiar, mas você faz parcelamento que também facilita e ajuda muito a vida de quem quer ter o seu próprio imóvel. Então, a gente vai desmistificando essas coisas. Sabe o que eu acredito, Priscila, como você estava falando aí, em relação a essa problemática que se tem quando a pessoa ouve a palavra leilão? As pessoas associam muito isso ao leilão de carro. Nada contra também leilão de carro, mas as pessoas elas vão associando ao leilão de carro e aí elas têm aquela primeira mentalidade: leilão de carro eu vou ter que pagar à vista. Leilão de carro, geralmente o carro está batido, geralmente eu tenho algum problema muito grande para resolver. Vários problemas ali e tal. Por causa do deságio também, questão do seguro, né, que falam muito. Exatamente. E as pessoas vão associando ao leilão de carro e acreditam que no imóvel vai ser da mesma forma, mas não é da mesma forma. Leilão de imóvel é totalmente diferente. Primeiro que você não pega, você não vai ter problema com desvalorização, né? O carro, quando você pega no leilão, ele já é desvalorizado por si só. O leilão desvaloriza mais ainda. No imóvel, não. No imóvel, você pega um imóvel de leilão, ele não sofre nenhum tipo de desvalorização. Pelo contrário, o imóvel só tem a valorizar. E isso, mais uma vez eu falo, só depende de você. Então, isso em outros países, principalmente nos Estados Unidos, eu acompanho pessoas de lá que são grandes arrematantes dos Estados Unidos. Isso lá é super normal, a galera lá é muito engajada em leilão de imóvel, acontece de uma forma mais rápida, mais fácil. Aqui começou a melhorar através da Lei 9.514, que é uma lei de 97, quando começou a ter a alienação fiduciária. Então, antigamente, quando era a parte de hipoteca, né, quando os imóveis eram hipotecados, realmente se tinha uma dificuldade muito grande em você fazer um leilão de imóvel, você participar. Realmente tinha algumas coisas ali na lei que não facilitavam. Mas depois que veio a lei de alienação fiduciária, a lei 9.514... Foi isso que eu disse, as coisas estão avançando, né? As coisas estão melhorando. Isso, exatamente. Avançou, facilitou e avançou de uma forma tão rápida, Priscila, que lá em 2017, quando eu arrematei meu primeiro imóvel, naquela época, a Caixa ainda fazia os leilões presenciais. Inclusive, quando eu fui arrematar, eu tive que preencher lá o formulário, eu tive que levar numa agência, tive que entregar lá, pagar o dinheiro. Inclusive o dinheiro, ou eu pagava, ou era por cheque, ou era dinheiro vivo. Não tinha outra forma de fazer pagamento do leilão, era só essas duas. Isso em 2017, gente, não tem muito tempo. Agora você tem praticamente todos os leilões funcionando de forma online. Você não precisa sair de casa. Você preenche tudo ali de forma online. E essa é uma outra vantagem dos leilões. Você não precisa sair de casa para fazer uma arrematação. Óbvio que existem algumas pesquisas que são feitas e tal, que vai de cada um fazer da melhor forma possível. Eu, particularmente, gosto muito de ir nos imóveis antes, de dar uma olhadinha, entender como é que é e tal. Mas, se você quiser, você consegue arrematar de casa. Então, são essas vantagens que eu consigo visualizar, né, vislumbrar, e que me chamaram mais atenção, mas tem inúmeras outras. Inúmeras outras. E eu falei numa outra live que eu tive com a doutora Ananda, que eu acho impressionante que o povo brasileiro, tu falou dos Estados Unidos, né? As pessoas têm uma certa preguiça de querer estudar sobre o assunto, né? Então, eu estava vendo que quando saiu a criptomoeda, os bitcoins, né, que foi em 2019, há pouco tempo, todo mundo, nossa, tá dando dinheiro, todo mundo correndo atrás, procurando saber, investindo e tal. Teve oscilação do valor do Bitcoin. Mas é aquilo que você falou, no leilão, no imóvel, a gente consegue prever o que vai acontecer, o nosso rendimento, a nossa lucratividade. Então, as pessoas têm preguiça de estudar sobre o assunto, de conhecer. Né? E uma outra coisa que eu acho também que as pessoas... você falou do carro, né? Que as pessoas confundem um pouquinho do leilão dos carros. Eu acho que as pessoas têm um preconceito, eu acho que é um dos motivos, em relação à desocupação. Mas a desocupação a gente vai deixar para falar um pouquinho mais para frente, tá? Porque não é essa a verdade que muitas pessoas falam. Então, vamos seguir aqui. Por que a Caixa Econômica vende os imóveis, né? Muitas pessoas não entendem, para os leigos, para quem nunca comprou imóvel. Por que a Caixa vende os imóveis? Então, gente, como eu falei para vocês anteriormente, tem uma lei, né, que é a Lei 9.514,
é uma lei que vai tratar sobre alienação fiduciária, então ela trata de qualquer tipo de alienação fiduciária. E tem um parágrafo, se eu não me engano, a partir do parágrafo 27, ali para o 30, que vai falar sobre o leilão. Isso, sobre o leilão de bens móveis. E vai falar ali exatamente qual que é o funcionamento, qual é o trâmite. Então pensa comigo, você compra um imóvel hoje no mercado tradicional, hoje em dia tem muita facilidade até no mercado tradicional para que você compre um imóvel de forma financiada, né? A gente vê inclusive programas do governo facilitando tudo e tal, e isso é muito bom, isso é algo que realmente faz o mercado imobiliário girar, isso é algo que vai fazer muitas pessoas que não tinham a possibilidade de ter um imóvel próprio de terem, e isso é sensacional, isso é maravilhoso. Um dos melhores programas que tem do governo hoje em dia são os programas de imóveis, são os programas para que você consiga comprar um imóvel financiado, e tudo isso graças à Lei 9.514. Só que tem uma contrapartida. Não é simplesmente comprar um imóvel financiado em 35 anos, né, 420 meses, 320 meses e assim vai, e não pagar, e não ter nenhuma regra ali para que seja estabelecida. Então, nessa lei, existem regras, né? E uma delas é que se você não pagar o financiamento, se assinou um contrato, você se comprometeu, você gozou do benefício de ter um financiamento e tudo mais, se você não concluir esse contrato, ou melhor, não fazer o pagamento desse financiamento, o banco ele retoma o imóvel, tá bom? Isso está na lei. Quando ele retoma esse imóvel, ele tem que cumprir todo um rito processual, né? E o primeiro rito processual que ele vai cumprir é de intimação. Gente, a pessoa que está morando no imóvel, que comprou o imóvel e perdeu o imóvel, ela foi avisada, inúmeras vezes. Mas não é uma só. É várias vezes. Isso está na lei. Então tem muita gente que pensa, tadinho, poxa, ele perdeu um imóvel, do nada vai ter que No mínimo, ela tem que ser avisada 3 vezes, no mínimo. 3 vezes. Então aí a pessoa fala assim, do nada ela vai ter que sair do imóvel. Não, não é do nada, gente. Ela foi avisada. Inclusive o banco entra em contato para tentar fazer uma renegociação. Às vezes a pessoa até renegocia, mas continua sem cumprir com as suas obrigações de pagamento. E aí o banco intima novamente. Ou seja, eu posso falar para vocês na experiência com a Caixa, que é onde eu mais trabalho. Eu já vi imóveis que a pessoa perdeu em 2019 e foi só concluir o trâmite todo agora, ano passado. Então, ela teve muito tempo para se organizar, ela teve muito tempo para fazer muita coisa. Isso acontece muito. Renegociar a dívida, né? Renegociar a dívida com o banco. E outra, gente, não tem desculpa, sabe por quê? Porque a Caixa Econômica Federal ela tem um programa. Ela tem um programa de pausa de contrato. Você consegue pausar o seu contrato de financiamento por 1 ano. Olha, então a pessoa ela está com dificuldade, ela entra em contato com a Caixa e fala, Caixa Econômica, olha só, eu estou com dificuldade de pagamento, eu gostaria muito de uma ajuda. A primeira coisa que a Caixa vai fazer, pausa o seu contrato. Você vai pausar o seu contrato durante 1 ano, você não vai pagar nada. E a Caixa vai deixar você morando no imóvel. É só você fazer as coisas da forma certa. É aquilo que você falou, Priscila, as pessoas têm preguiça de ler, preguiça de buscar a informação, buscar o conhecimento, e aí perde o imóvel de bobeira. Poderia ter pausado. Rodrigo, não consegui pausar por algum motivo, ou pausei e tive que voltar a pagar e não consegui. Poxa, gente, tenta vender um imóvel. Você tem que se precaver para poder você conseguir fazer esse imóvel girar, para que você não perca nenhum tipo de dinheiro que você investiu. Então, esse é o principal motivo dos imóveis, da Caixa vender os imóveis. Depois que ela cumpre todo esse rito que eu falei para vocês, que é esse rito aí de intimação e tudo mais, aí sim que o imóvel vai para leilão, e ainda vai para o primeiro leilão. Aí se ninguém arrematar, vai para o segundo. Se ninguém arrematar, vai para a licitação aberta, que às vezes a gente chama de terceiro leilão também. E aí vai, até que chegar uma hora até que o imóvel vai ser vendido pela venda direta, né? Que é quando já não é nem mais leilão. Primeiro que chegar, leva. E às vezes consegue pegar um imóvel muito barato e sem concorrência nenhuma e ainda podendo financiar. Então esse é o motivo dos imóveis irem a leilão. Irem a leilão. Por alienação fiduciária, né? E os leilões da Caixa, só para dar uma explicação um pouquinho assim, na lei, vamos dizer assim. A Caixa oferece 3 tipos, né, de leilão de imóveis. O primeiro é o famoso leilão, que ele ocorre por um leiloeiro, tá, da Caixa.
O segundo, existe a venda online também, que já são os imóveis da Caixa, mas que ela faz essa venda online, que é a licitação. E a venda direta. A venda direta é que não conseguiu vender nos leilões, na venda online, e aí o primeiro que chegar vai lá e arremata o imóvel e leva. E você falou uma coisa interessante, Rodrigo, que às vezes o que eu acho interessante é o seguinte: qual é o perfil da pessoa que compra em leilão? O investidor ou aquela pessoa que quer a casa própria, né? A famosa casa própria. Às vezes a pessoa que quer a casa própria não encontrou o imóvel ainda em leilão, aonde ela quer, em determinada região. Eu quero num determinado bairro, não estou conseguindo achar em leilão. Então, o que ela pode fazer? E aqui, né, é uma dica super interessante. Se você investe com pouco, né, de capital que você tenha, você queira fazer financiamento, você vai investir em outros imóveis que você acha que vai ter liquidez, lucratividade. Quando você conseguir o seu capital, aí você compra a casa onde você quiser, né? Aí você tem uma liberdade financeira de comprar o seu imóvel da sua casa própria aonde você quiser. Então, a gente tem essas duas opções, né? Quer falar alguma coisa, Rodrigo? Inclusive, muita gente que chega até mim querendo a casa própria acaba optando por fazer investimento e depois eu vejo a casa própria. Então a gente não está falando solto, né, Rodrigo? Bom, e a próxima pergunta, o próximo assunto que a gente vai conversar é quem pode arrematar, né? E como que a gente faz para participar dos leilões. Aqui eu quero falar uma coisa importante. Os leilões da Caixa é muito famoso, muito conhecido. Mas existem outros bancos que também realizam leilão. Inclusive o Rodrigo, né, disponibilizou recentemente do Bradesco, né? Que eles fizeram um site para venda de imóveis também. Mas todos os outros bancos, Itaú, Santander, têm programas de venda de imóveis dele. Então, a gente está falando leilão da Caixa porque é o mais famoso, mas todos os outros bancos também têm leilão de imóveis. Então, como que a gente faz para participar de um leilão e quem pode participar? Tá bom. Quem pode participar, né? Isso daí é um negócio que, inclusive, esses dias eu comecei a aprender algumas coisas esses dias. Olha, eu já estou no leilão há um tempão. Mas a gente vive aprendendo, Rodrigo. Todos os dias a gente continua aprendendo. A primeira dica que eu dou para você é leia o edital. O edital é a regra do jogo, é a fonte de toda a sabedoria daquele leilão que você deseja. Então, a primeira coisa, gente, não tenha preguiça. Faça o download do edital. O edital e o RGI, né, Rodrigo? O RGI. Faça o download do edital, do RGI e leia tudo, gente. Teve uma pessoa, inclusive, não sei se ela está na live aqui, que mandou uma mensagem para mim, é programadora, e falou assim: Rodrigo, eu tenho um programa aqui, um software muito legal, se você quiser, né, para te ajudar aí, para você jogar as palavras-chave e você conseguir achar mais rápido as coisas no registro do imóvel e tudo mais. Eu agradeci, fiquei muito agradecido, porque realmente deve ser algo muito legal, mas para a gente que está no leilão, a gente tem que ler tudo. A gente não pode se atentar apenas às palavras-chave. A gente tem que ler o registro todo, a gente tem que ler o edital todo, gente. Então, se você não gosta de ler, eu acho que você tem que começar a gostar, porque você vai ler muito se você entrar aqui no mundo dos leilões de imóveis. Então, primeiro ponto, tem que ler o edital, e na maioria das vezes, lá no edital da Caixa, vai sempre dizer que a pessoa tem que ser maior de 18 anos, tem todas umas regrinhas lá, ser brasileiro, entre outras coisas. Inclusive, essa de ser brasileiro, eu fui pego de surpresa recentemente, porque me apareceu uma pessoa de Portugal querendo arrematar um imóvel aqui no Rio de Janeiro, e ela falou comigo. Que legal. E aí, até então eu estava achando que era brasileira, mas não era, ela era portuguesa mesmo. E aí a gente acabou esbarrando nesse probleminha aí, porque a Caixa não autoriza fazer arrematação se você for estrangeiro, só se for brasileiro. Aí ela começou a correr atrás da documentação dela, porque ela tem família aqui no Brasil, conseguiu, e agora ela vai poder participar do leilão com tudo certinho, com CPF e tudo mais. Que legal. Então isso é um outro aspecto que a gente tem que saber também, que eu aprendi recentemente. Não tem que ser brasileiro, tem que ter 18 anos. Isso estou falando de leilão da Caixa, tá, gente? Estou falando de leilão da Caixa. Da Caixa. Então tem esses aspectos aí, né? E se cadastrar. Tem que se cadastrar lá no site da Caixa, se habilitar, se for no site do leiloeiro, se cadastrar no site do leiloeiro, e você vai conseguir fazer essa participação nos leilões da Caixa, tá bom?
Essa pergunta era duas, né? Eu acredito também, eu vou te dizer outra, eu acredito também que pessoa jurídica pode, né, arrematar. Pessoa jurídica pode, só vai ter umas diferenças para financiar. Isso. E grupos também, né? Sociedade, mais de uma pessoa. Pode também. Mais de uma pessoa pode arrematar, sim. Vocês, todos que forem participar da arrematação vão ter um nome incluído no registro do imóvel. Todos. Então, cada um vai ter lá sua cota à parte, né? Então, vão Exatamente. entrar com sociedade dentro do imóvel. E isso é interessante porque se você também não quer financiar e não tem o valor integral, né? Vocês podem investir em grupo, né? Em família, quem sabe. Exatamente. A outra pergunta foi... não, é essa mesmo. Quem pode arrematar e como participar? Então, pode falar. Não, era exatamente isso que eu tinha acabado de falar. Participar, você vai ter que se cadastrar no site da Caixa. São dois tipos de cadastro. Você tem que se atentar qual é o tipo de leilão, né? Se for, que nem você falou, se for primeiro leilão, segundo leilão ou licitação aberta, que são leilões que acontecem no site do leiloeiro, você vai ter que se cadastrar lá no site do leiloeiro, tem que mandar documentação, depois pedir a sua habilitação. Não adianta se cadastrar e não se habilitar, que não vai rolar. Tem que se habilitar também. E aí você vai participar do leilão lá. Agora, se for um imóvel de venda online, de venda direta, né, que ocorrem dentro do site da Caixa, você faz só o cadastro no site da Caixa e pronto, você já está apto para participar daquele leilão. Bom, e muitas pessoas, Rodrigo, têm dúvidas sobre, eu quero utilizar meu FGTS, aceita consórcio, porque na compra direta, se você quiser comprar um imóvel e quiser financiar pela Caixa, você pode ser assistido por esses programas, por esses benefícios. Mas quando a gente se fala em leilão, às vezes as pessoas se remetem e até comparam com o judicial, né? Não, o pagamento tem que ser somente à vista. Exatamente. Então, fala um pouquinho aí sobre esses benefícios. Tem o benefício da Casa Verde e Amarela também, né? Se entra também dentro do leilão. Aceita consórcio, FGTS. Então, justamente porque a Caixa, né, é o maior banco habitacional do Brasil. Por isso que a Caixa é a mais famosa, como a Priscila falou, tá, gente? Mas por que a Caixa? Por que a Caixa? Porque a Caixa é o maior banco habitacional do Brasil. A maioria das pessoas que compram imóveis financiados vão comprar pela Caixa e tem N motivos, né? Porque a Caixa é um banco estatal, oferece talvez a melhor taxa de juros, tem esses benefícios do governo, como a Priscila falou, né? O antigo programa Minha Casa Minha Vida, agora o Casa Verde e Amarela, enfim, tem esses programas todos e por conta disso, a Caixa se torna o maior banco habitacional e também o maior banco com mais oportunidades de leilão vai ser a Caixa também por conta disso. Agora, e esses benefícios que a Caixa dá para financiamento, para FGTS, vale lembrar que só a Caixa que dá. Se você quiser comprar um imóvel e utilizar o seu FGTS, você não vai achar isso no leilão do Santander, você não vai achar isso no Bradesco, não vai achar isso em nenhum outro banco a não ser na Caixa Econômica Federal. Mas para isso também tem que constar no edital que aquele imóvel aceita o FGTS. Não são todos que aceitam. O consórcio também, não são todos que aceitam consórcio, tá bom? E os que aceitam consórcio tem que ser consórcio da Caixa. Não pode ser de outro banco, não pode ser aprovação de algum outro banco. Tem que ser a Caixa. Aí nesse aspecto a Caixa monopoliza. Mas também tá certo, o imóvel é dela, ela faz o que ela quiser. É dela, faz o que ela quiser. Exatamente. Então eles vão monopolizando isso aí, então o consórcio tem que ser deles e o FGTS e o consórcio tem que estar no edital. Se aquele imóvel não aceitar nem FGTS e nem consórcio, nem adianta mandar e-mail perguntando se dá para fazer, porque eu já tentei fazer isso e não dá. Não adianta. É o que está no edital. Então, agora, financiamento, acho que o maior objetivo do financiamento da Caixa é que, diferente do mercado tradicional, a Caixa dá a possibilidade de você dar uma entrada de 5%. Isso aí ninguém faz. Ninguém. Nem no mercado tradicional você vai achar imóveis com uma entrada tão baixa. Então, pensa comigo, gente. Dá uma entrada de 5%, eu tive recentemente... E agora, em dezembro, eles deixaram sem entrada, né? Sem entrada. Foi em dezembro, que acabou dia 31. Era sem entrar, zero de entrada. Você entrava com a proposta de financiamento, aprovou, acabou, você não paga nada. Só vai pagar o financiamento quando vier.
geralmente vem no mês seguinte. Então, maravilha. Mas não é sempre, que nem a Priscila falou. Foi no mês de dezembro, às vezes acontece também no feirão, mas ano passado nem teve. E aí a gente fica na expectativa aí de quando que vai ser o próximo. As pessoas têm muita dúvida também, Rodrigo, tipo assim, como eu vou saber se no leilão ou no leilão vai ser aceito o meu financiamento, né? Porque às vezes a pessoa as pessoas têm medo de estar com o nome restrito, né? Enfim. Então, eu participo do leilão e como é que eu vou saber se a Caixa vai aceitar que eu faça financiamento? Perfeito. Como é que a pessoa tem que fazer? Tá bom. No próprio edital, gente, como eu falei para vocês, tem que ler o edital. No próprio edital já vai dizer que é muito importante que você tenha isso antes de você entrar numa arrematação. Então, gostei desse imóvel aqui, vou arrematar e depois eu vejo o financiamento. Não é bem assim. Veja antes de você entrar. Até porque também, para que você tenha uma noção do quanto que você vai ter de liberação para você dar os seus lances, né? Como a gente sabe, a gente está falando de leilão, e leilão as pessoas dão lances, né? E aí sim vai. Você vai saber até onde você pode ir através disso. Teve até uma seguidora, teve até uma seguidora minha que perguntou se a Caixa ou o correspondente bancário dá alguma prova por escrito dessa linha de crédito ou se fica só de boca. Tá. Então, eu prefiro fazer por correspondente bancário. Inclusive, eu tenho alguns parceiros, né? Eu tenho 2 parceiros meus, 2 correspondentes bancários que fazem para mim e para os meus alunos, para os meus assessorados também, faz esse tipo de aprovação para a gente. Como é que ele faz? Primeira coisa que você precisa saber é que existem 2 requisitos mínimos para você financiar um imóvel. Tá? Quais são eles? O primeiro, você tem que estar com o CPF limpinho, não pode ter nenhum tipo de restrição. Se tiver R$30 lá de restrição, não adianta, não vai financiar. Então você tem que estar com o CPF regularizado, certinho. E a segundo grande requisito é que você precisa ter renda comprovada. E aí, Priscila, muita gente fica me perguntando assim, mas eu sou autônomo, mas eu sou MEI, Rodrigo, como é que eu vou comprovar a minha renda? Gente, a melhor forma, e eu digo isso categoricamente, pela minha experiência, a melhor forma de você comprovar renda é através do seu imposto de renda. Essa é a melhor forma de você comprovar renda. Não precisa ter contra-cheque, não precisa nada disso. Se você apresentar o seu imposto de renda para a Caixa Econômica Federal, já é prova suficiente da sua renda. E através disso eles vão conseguir fazer a sua aprovação de financiamento. E aí eu falo muito para a galera que é MEI, né? Por exemplo, Rodrigo, então eu vou fazer aqui o meu imposto de renda e tal, e como é que fica? Eu tenho que botar quanto? Gente, você tem que botar aquilo que você realmente ganhou ali, você tem que ser íntegro. Eu sempre falo, seja íntegro, seja íntegro, coloca ali a verdade, até porque se você é MEI, você já paga ali, né, mensalmente o seu valor para a Receita, então isso não vai interferir em nada, não vai influenciar em nada. Só o fato de você colocar ali um mínimo, gente, um mínimo que seja da comprovação já é o suficiente para você ter uma aprovação de financiamento, tá? É o suficiente. É importante também, né? Você falou dos 2 principais motivos. O marido ou a esposa também, né? Sim, eu estava até esquecendo disso. Obrigado por me lembrar. Você ainda pode juntar renda, ainda tem isso. Você pode juntar renda com... Pode juntar, mas também se um ou outro tiver restrição no nome. Verdade. Outra coisa que eu esqueci. Se você é casado, serve para os 2. Até porque se você é casado, os 2 vão entrar na proposta de financiamento, os 2 vão entrar lá no registro do imóvel. Então se você tem um CPF ok, mas seu marido não tem que regularizar dos 2. Muito bem lembrado, Priscila. E aí eu pego o gancho de que se você não tiver renda o suficiente, comprovada, para aquele imóvel que você deseja, você pode juntar renda com outra pessoa. E qualquer pessoa, não precisa ser só pessoa da família, não. É aquilo que a Priscila falou, você pode pegar um sócio, juntar renda com ele, e vocês vão dividir depois no registro certinho a porcentagem de cada um que vai ter direito com aquele imóvel. Isso daí, gente, é tudo ali certinho, tudo organizado. O cartório vai deixar isso tudo ok para vocês. Então, esses são os 2 requisitos, os básicos, tá? Depois que você cumprir esses 2 requisitos básicos, aí tem uma documentação que você precisa enviar para o correspondente bancário. Rodrigo, como é que eu vou achar o correspondente bancário? No site da Caixa tem uma lista gigantesca, uma relação lá
de todos os correspondentes bancários da Caixa credenciados. Gente, não procure correspondente bancário fora dessa lista, pelo amor de Deus. Infelizmente, existe golpe. Eu já tive clientes meus que sofreu golpe, e depois que veio me procurar, depois que teve a minha assessoria, mas infelizmente fiquem atentos com isso. Se você for também entrar no site do leiloeiro, primeiro dá uma olhadinha lá na junta comercial, tenho certeza que é por lá que você vai ter a confirmação de que você tem os sites confiáveis. Então sempre tem que ter todas essas informações e procurar nos lugares certos. Geralmente você vai ter isso nos sites oficiais. Então, voltando a falar aqui dos correspondentes, lá tem uma lista e você ainda consegue achar pelo seu estado, pelo seu município, a lista de correspondentes bancários que tem lá. Você vai entrar em contato com um deles e eles vão te pedir, né, uma lista de documentação. Geralmente é documentação básica, não é nada de outro mundo, é identidade. É até melhor, Rodrigo, é até melhor o correspondente do que você ir até a própria agência, né? Sim, é o que eu faço. Eu não saio de casa, eu não vou na agência. É o correspondente que resolve para mim. E, gente, eu vou te falar, geralmente os correspondentes que trabalham comigo, é coisa de 24 horas, eles já têm a aprovação na mão. E aí, com a aprovação na mão, esse é o comprovante que você tem de que você já passou pela simulação, de que você já entregou a sua documentação e de que você tem agora uma comprovação. Ele vai enviar isso para o seu e-mail e pronto. Isso daí já é o suficiente para quando você for arrematar o seu imóvel, você apresentar ou para o leiloeiro, né, ou apresentar para o banco futuramente, que você já tem uma aprovação feita, eles vão ver lá um número, tudo certinho, o correspondente que fez, e vai dar prosseguimento para o financiamento. É isso. Tá. Ficou alguma coisa aberta? Você acha, Priscila, que dá para complementar? Não, eu acho que está muito perfeito. Inclusive, eu acho que as pessoas deveriam, que estão assistindo agora com a gente, né, participar mais aqui comentando com a gente, dizer Exatamente. O que vocês estão achando, se tem alguma dúvida, porque daqui a pouco já vai acabar a nossa live. Já estamos aí em 40 minutos já. E nem parece, né, Rodrigo? Quando a gente fala, já tem 40 minutos. Então, ó, a Gisele já está mandando. Isso aí, já vai responder, Gisele. E, então, manda sua pergunta que a gente vai responder. Aproveita, você está aqui com um arrematante, com um assessor, com uma leiloeira. A gente está falando de um assunto muito legal, muito pertinente. Então, aproveita essa oportunidade. Tá? E aí, Rodrigo, vamos entrar no seguinte assunto. Posso fazer tudo sozinho? Eu preciso realmente de um assessor? Ou esse assessor só quer o meu dinheiro, né? As pessoas acham muito isso. E é interessante que você estava falando aí dos correspondentes, da relação, que tem muitas pessoas que caem em golpes e tal. Justamente uma dessas pessoas que caem em golpe são as que são autônomas, acham que sabe fazer tudo sozinho, é tranquilo. Exatamente. Até costumam dizer que leilão extrajudicial é mais tranquilo que judicial, porque o judicial as pessoas acham, é necessário a presença de um advogado, mas o leilão da Caixa não precisa de assessor não. Então as pessoas acabam fazendo coisas erradas, perdem dinheiro. O processo que poderia ser encurtado fica mais longo. Então, assim, fala um pouquinho da importância da assessoria, das pessoas que não entendem. Até, às vezes, as pessoas que já arremataram, a gente que trabalha com isso, né, que está nesse meio, a gente dá uma luz, uma dica, fala, não vai por aí. A matrícula está certinha. Mas tem uma coisa lá na matrícula que ele não viu, né? Realmente, se foi intimada, a consolidação da propriedade. Então, tem coisas que a pessoa arrematou uma vez, acho que já sabe. Então, fala da importância da assessoria. Eu tô rindo, Priscila, porque eu já fui essa pessoa. Ai, meu Deus. Eu arrematei uma vez e achei que sabia já. Mas aí você aprendeu com a prática, né? Vivendo e aprendendo, vamos lá. A primeira coisa que eu preciso falar pra você, gente, eu até hoje não faço tudo sozinho, porque não dá pra fazer sozinho, gente. Você precisa muito de assessoria, até hoje. Gente, comigo trabalha uma advogada que ela é especialista nisso, inclusive é a minha esposa. Te amo, amor. Tá aqui do meu lado dela. Então, ela Natália, né? Natália. Depois então, tipo, vamos conversar também, Natália. Legal. Então, eu até hoje tenho assessoria de uma advogada, eu tenho também assessoria de corretor de imóvel que trabalha junto com a gente.
tem também correspondente bancário. Então, eu não faço as coisas sozinho. Se eu, que já estou nesse mercado desde 2017, não faço sozinho, por que você que está entrando agora quer fazer sozinho? Não faça, tá bom? Tem muita gente que acha que, eu vou economizar um dinheirinho, não preciso ter uma assessoria, ou não preciso de falar com correspondente, isso, aquilo, outro, porque acha que isso é uma economia. E, gente, isso não é economia, pelo contrário. A economia vem quando você arremata, tá lá no imóvel a economia. Mas você precisa firmar os seus pés num chão seguro. Você não pode sair pisando em qualquer chão, não. Você tem que ter segurança das coisas que você está fazendo. Então, assim, nos leilões judiciais, certamente, como a Priscila falou, certamente você vai precisar de advogado. Não tem como entrar no leilão judicial sem advogado. E pior de tudo, gente, é que tem muita gente aí na internet que fala que você pode fazer sozinho. Isso daí é o cúmulo do absurdo. Dizer para você que se você está no leilão judicial, você pode fazer sozinho. Cúmulo do absurdo. Não pode, não tem como. Vai precisar numa hora de um advogado. Nos leilões da Caixa, você talvez não precise de advogado. Talvez. Mas você tem que ter muita segurança daquilo que você está fazendo. Coisa que se você estiver entrando no mundo dos leilões agora, você não vai ter ainda. Então, por que eu falo talvez? Porque se você não precisar fazer uma emissão na posse, se o imóvel já estiver desocupado, você não vai precisar do advogado. Realmente não vai precisar. Mas ainda assim, você vai precisar ter um conhecimento mínimo para fazer as pesquisas jurídicas do imóvel. Para saber se aquela matrícula está tudo certinho, para saber se o imóvel não está passando por nenhum processo judicial, como é que está o desenrolar, se estiver passando pelo processo judicial, como é que está o desenrolar desse processo judicial. Então, você até consegue, mas tem que ter um conhecimento muito aprofundado para que não precise de advogado. Hoje, eu, na maioria das vezes, preciso, quando tenho que fazer desocupação, quando eu tenho que entrar com ação de emissão na posse. Aí eu preciso. Mas, pelo tempo que eu tenho, eu consigo fazer uma análise judicial, eu consigo fazer uma análise na matrícula, porque eu tenho essa experiência. Mas, categoricamente, eu falo para vocês, é melhor fazer com outra pessoa, é melhor fazer com assessoria, é melhor fazer com gente que sabe do assunto. Então, não precisa entrar nessa sozinho, porque eu te garanto que sozinho você não vai chegar onde você gostaria de chegar, e da forma que você gostaria de chegar se fosse junto com outras pessoas. 2, 3, 4 pessoas juntas ali vai te levar muito mais rápido para o seu resultado, né? Parar com esse pensamento aí de imediatismo, porém um imediatismo que não é compartilhado. Aquilo que você faz, você não compartilha, você não vai chegar a lugar nenhum. Ou se chegar, vai demorar muito. Então, fica aqui a minha dica para vocês, porque até hoje eu não faço sozinho, eu faço com outras pessoas. Isso me ajuda bastante a atingir os meus objetivos. Muito bom. E o que eu acho importante também, Rodrigo, se você não sabe, assumir que não sabe, né? E buscar ajuda. Porque às vezes as pessoas... É incrível, né? A pessoa tá indo comprar um imóvel, mas quer economizar dinheiro com um advogado, ou quer economizar dinheiro com um assessor. Enquanto ele é que vai resolver tudo para você, né? Então tem economias que são desnecessárias. Ainda mais quando a gente fala em compra de imóveis. E assim, para um dos assuntos assim, finais, né, que a gente vai comentar aqui, que é o mais famoso e mais comentado, é sobre a desocupação dos imóveis, né? Como eu disse no início da live, muitas pessoas deixam de participar dos leilões com medo da pessoa que está morando lá não sair. Então ela acha que vai perder dinheiro, vai ser desnecessário. As pessoas na internet falam que isso é mentira. Então fica o disse-me-disse, né? O famoso disse-me-disse. Só que como a gente está falando aqui, as coisas avançaram, existe a legislação e, por incrível que pareça, existe a tal da... A gente vai falar sobre a emissão da posse, mas num caso extremo, existe a força policial, né? Que a lei também prevê. Então fala pra gente aí sobre a sua experiência de desocupação e que às vezes também, Rodrigo, tem pessoas que acham que vai resistir, mas tem aquelas pessoas que saem de boa, às vezes com uma breve notificação, né? Ó, eu arrematei
e a gente é surpreendido, o imóvel é desocupado e você fez uma compra perfeita, né? Exato. Então, quando a pessoa tende a não sair, o que acontece? Vamos lá. Eu não sou expert em desocupação, isso daí fica com a minha esposa, que ela é advogada e ela é expert, mas eu posso falar aquilo que eu vejo. Falar junto, sim. Eu posso falar aquilo que eu vejo, aquilo que tem acontecido com a gente, tá? Então, primeiro ponto, o que a Priscila falou é extremamente verdade. As pessoas, elas... Gente, é natural do ser humano que eu vou falar aqui. O ser humano, ele gosta de se manter na zona de conforto. Ele gosta de não entrar em conflitos, porque isso gera menos trabalho. Quanto menos trabalho você tiver, melhor. Então, o ser humano ele não gosta de entrar em conflito. Naturalmente, isso é natural do ser humano. Então, você já pode ter por aí de que a maioria das pessoas que estão ocupando um imóvel, elas não querem conflito. Elas já estão passando por uma situação um pouco complicada, perderam o imóvel e tudo mais. Elas já receberam inúmeras notificações do banco para que ela fosse pagar o financiamento. Depois ela recebeu também notificação quando o leilão aconteceu, porque ela tem prerrogativa do leilão. Até o segundo leilão, ela tem direito de preferência. Ela tem direito de preferência no leilão até o segundo leilão. Obrigada, Natália. Não viu, né? Isso aqui nos leilões da Caixa. Então, eu não sei se nos leilões judiciais também tem esse direito de preferência. Tem? Sim. Eu não tenho certeza. Tem. Então, por conta disso, né, a pessoa já está sabendo ali da situação. Ela não tô sabendo. Que vão entrar no meu imóvel agora? Não é assim. Então ninguém quer conflito, tá? São pouquíssimas as pessoas que desejam conflito. Quando a pessoa recebe uma notificação extrajudicial, na maioria das vezes ela entra em contato com a gente nem precisa entrar em contato com ela. A gente tem um modelinho de notificação extrajudicial, a gente manda para a pessoa aquela notificação, tá? A gente sempre manda da forma correta, que depois possa ser usado para uma possível ação de emissão na posse. Tem uma forma correta de fazer isso, tá, gente? Não é só, vou chegar lá, vou notificar, mandar uma carta, vou escrever com a mão e vou mandar, não. Não é assim, não. Tem uma forma correta de fazer isso. Quando a gente faz, geralmente a gente deixa o nosso contato, a pessoa entra em contato com a gente e fala com a gente, nossa, recebi essa notificação, eu já sabia, como é que a gente pode fazer? Não precisa entrar com ação, não, isso, aquilo, outro. Na maioria das vezes é assim que acontece. E a gente entra num acordo com a pessoa. Obviamente um acordo que seja bom para ambas as partes, né? Tanto para a gente que está arrematando, quanto para a pessoa que está morando no imóvel. A gente sempre entra em acordos. Rodrigo, mas o meu tio arrematou um imóvel e demorou 3 anos para entrar. A minha vizinha, o imóvel dela foi para o leilão e até hoje ela não saiu. Isso acontece muito, pessoal falando comigo nas redes sociais. E, gente, isso, infelizmente, são casos que acontecem de pessoas mal assessoradas, de pessoas que não tiveram uma assessoria ou que entraram como aventureiros no leilão, que não sabiam o que estavam fazendo e acabaram deixando passar muitas coisas que não pode deixar ser passado no processo de desocupação. Então, às vezes, inclusive acontece má assessoria até de advogado, porque, gente, advogado é igual médico. O advogado ele não tem como ele saber de tudo do direito, não tem como. Então você precisa procurar um advogado especialista naquela área. Não adianta que não vai, às vezes vai deixar passar alguma coisa batido ali e não vai conseguir. Ou até mesmo a pessoa não teve coragem de fazer uma tratativa ali de emissão, de desocupação amigável. Enfim, deixou passar muitas coisas. Quando chega esse tipo de coisa pra gente, eu já vou dar uma analisada de como é que foi tudo, e a gente sempre acha erro. E erro de processo, erro antes da desocupação em si. Sempre tem erro. Posso falar para vocês, 90%, não é número que eu estou inventando não, porque a gente fez essa contagem recentemente. 90% dos imóveis que eu arrematei, 90% foi amigável à desocupação. Não precisei entrar com emissão na posse. 10% só dos casos que a gente entra com emissão na posse, às vezes porque não sabe quem está morando, às vezes, raramente porque a pessoa diz que não vai sair. E aí quando a pessoa diz que não vai sair, beleza, você já fez a notificação da forma certa, a pessoa falou que não vai sair, aí você vai ter que entrar com a ação de emissão na posse, e aí é onde entra aquilo que a Priscila falou. Inclusive, pode ser utilizado a força policial.
Mas quem faz a emissão na posse? Tem gente que me pergunta isso. Rodrigo, eu vou ter que ir lá então, depois que o juiz autoriza? Não, não é você que vai lá. Quem vai lá é o oficial de justiça. O oficial de justiça vai bater na porta da pessoa, vai falar, vai comunicar para a pessoa, ó, daqui a tantos dias eu vou vir fazer a emissão. E às vezes a pessoa sai, inclusive, antes do dia que ele for lá. Antes do dia. E quando ele chega lá... Na maioria dos casos que eu vejo, Rodrigo, as pessoas não gostam de passar pelo constrangimento. Exatamente. Então, a maioria. Então as pessoas saem antes. Por quê? Porque elas não querem conflito. O ser humano não quer conflito. Não quer então, quando chega no caso extremo, o oficial de justiça, quando for lá realmente fazer a emissão e ver que o imóvel está ocupado e a pessoa está... Ele, ó, já vai com a polícia já e faz a desocupação, inclusive com força policial. Eu, particularmente, nunca presenciei isso. Conheço advogados que já presenciaram, conheço. Eu também. Mas vou te falar, uma vez só que eu vi comentando. Raro. E olha lá, e é muito raro. Eu, particularmente, nunca presenciei, né? Pelo contrário, o que mais acontece com a gente é fazer a desocupação amigável. É a forma mais tranquila e mais barata mais rentável, também, né? Mais rentável, exatamente. Rodrigo, a gente está quase já alcançando 1 hora aí de live. Então, tem 2 perguntas aqui para você descansar um pouquinho. Tem 2 perguntas aqui que eu vi que eu achei interessante. Também. Posso fazer? Ah, tem pergunta para mim? Tem. Já vamos fazer. É porque eu não sei, como é a primeira vez, eu não sei se a live cai, né? Se cair, aí caiu, gente. Lamentável. Mas vamos continuando. Mas é porque já vai fazer 1 hora. Eu acho que não cai, mas vamos seguir. Eu vou responder aqui 2 perguntas, aí depois você faz pergunta para mim, né? Vou ver se eu consigo responder. Eu até, inclusive, não falei no início que eu esqueci, né? O leiloeiro, ele trabalha antes, isso é óbvio, né? Antes do leilão, ele faz toda a análise antes, marca no leilão da Caixa. Essa daí era a minha pergunta, tu não quer aproveitar não? Já faço a pergunta então agora. Faz a pergunta. Quais são as principais atribuições do leiloeiro? Essa que era a minha pergunta. Mas atribuições como? Nos leilões da Caixa? Como? Não entendi. Pode falar da forma que você quiser. Pode falar da forma que você quiser. Pode ser específico da Caixa, então. Fica melhor, então. O que o leiloeiro faz? É isso que você quer saber? As atribuições do leiloeiro. Qual é a responsabilidade do leiloeiro? Tem muita gente que me procura e fala assim, eu vou pagar 5% para o leiloeiro, porque o leiloeiro vai colocar o imóvel no site. E as pessoas pensam que é só isso. É só pegar o imóvel, colocar no site e pronto. Mas eu sei que não é. Eu gostaria que você falasse também como é que é o trabalho. Então, eu vou falar aqui do extrajudicial. O judicial é um pouco diferente. Nos leilões extrajudiciais da Caixa, uma vez consolidada lá a propriedade, na legislação diz que tem, né, os 30 dias para o imóvel ir a leilão. E a partir daí, né, o banco notifica, passa as informações para o leiloeiro. Tem leiloeiro que já trabalha desde a fase da notificação, da intimação, como eu disse, na legislação prevê que o ocupante tem até três vezes para ser notificado. Essa intimação, já respondendo a Gisele, que ela perguntou isso, né? Como saber se o devedor foi notificado? Porque o cartório me informou que não tem essa informação. Então, Gisele, a intimação, a notificação, depois das 3 notificações é feita averbado na RGI uma intimação que o ocupante foi notificado. Então, se você quer saber se teve essa notificação, veja a intimação no RGI da matrícula. Então, o leiloeiro, ele faz a notificação, ele prepara o leilão, né? O primeiro leilão, ele é vendido pelo valor do imóvel, do contrato. O segundo leilão é pelo valor da dívida. Então, é levantado toda a dívida do imóvel, e aí entra condomínio, IPTUs, impostos. Entra os impostos que o banco, o ITBI, todos os custos que o banco teve para levar esse imóvel a leilão. Então, tudo isso é levantado. É feito um edital, é todo um processo para chegar e fazer o primeiro leilão. E na legislação diz que 15 dias depois o imóvel é levado ao segundo leilão. Então o leiloeiro trabalha assim no extrajudicial. E aí, se não vende, né, aí o imóvel é tomado pelo banco e ele vende como ele quiser. Mas antes dele vender como ele quiser,
tem que passar pelo leilão através do leiloeiro. Basicamente, então, vocês fazem uma conferência praticamente, né? Eu tenho que ver se está tudo certinho, eu tenho que ver se o banco cumpriu certinho com as intimações, eu tenho que dar uma analisada no registro para poder colocar... O banco faz assim, pega o contrato, pega as informações, né, que ele fechou lá, toma. Toma. Isso. Aí tira as certidões, né, do imóvel, do proprietário, toma, faz o leilão. Então não é só, é toda uma responsabilidade, né? Tem também questões o imóvel está alienado, mas ele já está com outras penhoras já de processo judicial. Então é feita toda essa avaliação para um imóvel ir a leilão. E aí, depois que arremata, você tem o pós, que aí entra o Rodrigo, né, Rodrigo? E aí a Ci Cardoso, ela perguntou assim, boa noite, sobre a escritura, como que faz se não estiver no Brasil? Acredito eu sigo uma advogada que fala muito do extrajudicial, né? Hoje em dia os cartórios estão se adaptando a fazer tudo online, então você consegue fazer escritura online, tá? Eles marcam a videoconferência, tudo direitinho. Registradores do Brasil é o site. Isso. E você consegue fazer tudo certinho. Tudo online. Tem mais perguntas aí, Rodrigo? Deixa eu ver. Não, para mim. Eu tô vendo aqui também os comentários. Tá. Para você, tem mais uma. É uma pergunta pessoal minha, inclusive. É minha, pessoal. Ai, meu Deus. O que aconteceu comigo recentemente? Aí eu quero te fazer essa pergunta, que eu não sei mesmo. Recentemente, eu ia participar de um leilão, tá, para uma cliente minha, e a gente não tinha informação no site do leiloeiro da dívida do imóvel, porque naquele imóvel específico, no edital dizia que a dívida era de quem arrematasse o imóvel, e não tinha essa informação. Aí o que a gente fez? Ligamos para o leiloeiro. Leilão judicial ou extrajudicial? Da Caixa. Leilão da Caixa. Leilão da Caixa. Aí a gente ligou pro leiloeiro. Aí falamos com o leiloeiro, aí o leiloeiro, olha, eu não tenho essa informação, mas eu vou perguntar para a Caixa. Aí eu falei, não precisa perguntar para a Caixa, eu pergunto. Perguntei para a Caixa. Aí a Caixa me respondeu da seguinte forma, olha, isso daí é uma coisa que o leiloeiro tem que fazer, então eu vou perguntar pro leiloeiro. Então ficou assim, e resumindo, a gente não descobriu quanto que o imóvel tinha de dívida e a gente não arrematou, porque a gente não sabia quanto tinha de dívida nesse imóvel. Não vou fazer isso, arrematar sem saber quanto que eu vou ter que pagar depois de dívida. Aí a minha pergunta é, Priscila, realmente é o leiloeiro que precisa verificar a dívida ou seria o banco que teria que fazer isso? Na maioria das vezes o leiloeiro ele é o responsável, sim, por fazer todo esse levantamento. A gente até falou isso anteriormente. Mas eu também, inclusive, já vi editais também de leilões da Caixa da mesma forma que você disse. E aí parte do interesse do arrematante de correr atrás. Agora, as dívidas do imóvel é fácil, né, de serem descobertas. Não é tão difícil assim, a não ser em caso de condomínio, que aí fica uma coisa mais difícil. Foi justamente isso. O condomínio, que é mais difícil. Porque o condomínio, ele alega que existe uma lei de proteção de dados, e aí eles não dão pra gente. Aí você tem que ir ou no leiloeiro ou na Caixa, né? E aí tem que ter leiloeiros competentes, né, para trabalhar certo, porque aí você tem que dizer isso, eu não posso descobrir, quem tem que dizer é você. E, infelizmente, quando um edital não é bem elaborado também, aí acontece isso. Aí você vê, pega um edital de um imóvel assim, nessas condições, isso traz segurança para o arrematante? Você paga a dívida, mas qual a dívida? Não sabe quanto. E tem até alguns que dizem, acho que é raro, mas fazem leilão pelo YouTube, né? E até, de repente, fala por lá a dívida. Mas isso é muito raro. Mas a responsabilidade do levantamento das dívidas é do leiloeiro. O leiloeiro ele está promovendo a venda daquele imóvel junto ao banco, né? Então, nesse caso, se você não conseguir as informações, é bom nem tentar, né? Nem se arriscar. Não. Se eu não consigo, eu não arremato. Pois o IPTU é fácil de você fazer o levantamento.
Mas o condomínio, ou então, de repente, indo até lá o condomínio, né, com um advogado, falar que pretende ser arrematante, enfim. É uma possibilidade se a pessoa quiser muito, mas a responsabilidade é sim do leiloeiro. Perfeito. Rodrigo, fala pra gente finalizar do seu curso, né? Como é que é esse seu curso, Caixa Pro? Então, gente, o curso Leilão Caixa... Obrigado, Priscila, por abrir essa oportunidade que também deu falar do curso. O curso Leilão Caixa Pro, gente, é um curso para quem está iniciando nesse mundo dos leilões da Caixa, tá? A gente fez com muito carinho, coloco minha experiência desses 6 anos lá dentro, tudo lá. São mais de 40 aulas gravadas, você pode assistir quando você quiser, aonde você quiser, até pelo celular você consegue assistir esse curso, tá bom? Tem 6 módulos lá falando sobre arrematação, explicando um pouco sobre a diferença do leilão judicial e extrajudicial, mostrando na prática como é que você vai fazer uma arrematação na Caixa. Vai ter um módulo também falando sobre documentação. Eu ensino tudo sobre documentação, como regularizar, como fazer tudo isso. Parte de financiamento também a gente ensina. Enfim, você vai ter tudo, do início ao fim lá. E também tem alguns módulos bônus, inclusive a Natália dá aula sobre desocupação lá nesse módulo. Vai falando lá o passo a passo para que a pessoa aprenda ali realmente a fazer uma desocupação amigável, uma desocupação extrajudicial, e também te dá o caminho para que você consiga também fazer a emissão na posse com o auxílio de um advogado. É muito bom você ter noção também de como que funciona, para você ali acompanhar certinho o trabalho, né? Então, o curso está disponível até hoje, tá? Só até hoje. Hoje é o último dia. Sério? É sério. Coincidência, hein? Que coincidência. Está disponível só até hoje. Então, se você quiser fazer parte aí da equipe aí, da galera do Leilão Caixa Pro, o link está lá na minha bio, tá? E eu agradeço. Nós também damos assessoria, tá? Caso você queira que a gente faça tudo para você, do início ao fim, nós fazemos. Minha equipe está disponível também para te ajudar. É só entrar em contato. Todos esses links estão lá na bio lá do meu Instagram, daqui do meu Instagram. Muito bom. Gente, a gente tentou comprimir todo o assunto, é muita coisa, né? Quem sabe uma futura live aí, né, sobre esse tema, junto com o Judicial, com a Natália. Mas foi muito legal, Rodrigo, te conhecer, a gente conversar. Quero muito conhecer vocês presencialmente. E uma coisa que eu não posso deixar de falar, Rodrigo, que eu gosto muito, é que você tem muita prudência em usar seu Instagram, né? Você usa para tudo. Então, a gente te conhece, a gente sabe quem realmente você é. Então, você não usa máscara, a gente sabe quem é o Rodrigo profissional, o Rodrigo familiar, enfim. Então, eu gostei muito, né, de te conhecer por isso, porque você é muito prudente e transparente. Espero a gente se ver de novo. Quero pedir o pessoal, para quem é meu seguidor, o seguidor dele está seguindo a gente para mais conteúdo de leilão, tá? E se ainda ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, que aí pode ser um assunto da próxima live, tá? Perfeito. Obrigada, Rodrigo. Eu também te agradeço, tá? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, sempre muito solícita aí, enfim, eu gosto muito dessa reciprocidade, né? Então, estamos aqui fazendo essa amizade, fazendo esse network, então, te agradeço muito, muito mesmo, imensamente. Eu acho que o primeiro leiloeiro que eu tenho um contato direto, assim, é você, abrindo aí essa possibilidade. Mas esse é meu objetivo. Deixando o arrematante mais próximo do leiloeiro, isso é muito importante. A gente vê que tem muitos leiloeiros distantes, então fica difícil. Então isso é muito legal, tá de parabéns, gostei muito dessa tua conexão com a gente. Isso é muito importante e muito obrigado mesmo. Obrigado. Não posso deixar de desejar sucesso aí pro bebê que tá vindo. Né? Obrigado. Conrado, tudo de bom aí pra vocês, pra sua família, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Tchau. Tchau, gente. Um abraço.